Fala galera, muito boa noite para você nesta segunda, dia 1º de maio, nesse feriado aí do trabalhador. E olha, queria estar aqui rindo de orelha a orelha para comentar, né, uma vitória do Vasco que daria mais 3 pontos, deixaria o time lá nas cabeças, né, até para brindar essa imensa massa que compareceu agora há pouco em São Januário, né? Mas infelizmente o Vasco decepcionou seu torcedor. Jogou muito abaixo do esperado, né? Ao contrário do que atuou contra Atlético e Palmeiras, foi um contraste, né? Decepção total. E tô aqui pra gente comentar um pouquinho, né? Do que foi esse Vasco 0, Bahia 1 pela terceira rodada do Brasileirão. Pô, mais pontos importantes que o Vasco deixa pelo caminho, hein? Se já não bastasse aqueles 2 pontos contra o Palmeiras, após estar vencendo por 2-0, agora o time consegue perder para o Bahia, que vinha mal das pernas do Brasileirão, deixando 3 pontos em casa. Bom, te convido desde já a assistir esse vídeo de opinião, para a gente comentar um pouquinho, né, do que foi esse jogo e debater. Deixe seu like desde já, se inscreva no canal e vem comigo nessa! Bom, galera, então vamos comentar, né, esse jogo aí, Vasco 0, Bahia 1, um jogo que o Vasco começou, assim, relativamente bem, dando a impressão de que o gol seria apenas questão de tempo, né, demonstrando um bom volume de jogo, criando situações, mas errando muito nas finalizações. E aí o que aconteceu? O Bahia veio fechadinho, jogando nos contra-ataques, e num desses contra-ataques, né, onde o André e o Pumbita não conseguiram acompanhar de perto a jogada, o Tassiano ficou livre e conseguiu aí fazer o gol que sacramentou a vitória do Bahia. E aí, meus amigos, no segundo tempo, um show de horrores. O Vasco chegou apático, voltou apático para a segunda etapa, errando muito, muita falta de criatividade, né, e objetividade, né? E sem, assim, enfim, um deserto de ideias da equipe comandada pelo Barbieri. O Barbieri que tentou mudar, substituindo aí, fazendo alterações, Carabarral, Juan Cruz, Orediano, Rodrigo, mas enfim, nulo. As substituições se mostraram muito nulas. E o Vasco acabou não conseguindo conter aí o ímpeto do Bahia, que sacramentou o resultado final. E eu achei também o seguinte, o Vasco, no primeiro tempo principalmente, né, quando criou muitas oportunidades, não foi efetivo, ao contrário do que aconteceu contra o Atlético e Palmeiras, né, que o Vasco começou com aquele início arrasador, as chances criando e o Vasco conseguindo chegar ao resultado, né, concluindo em gol, e dessa vez não deu resultado. E mais uma vez o Vasco pecou naqueles minutos finais, né? Assim como aconteceu na vitória contra o Atlético, no empate contra o Palmeiras, agora também. O Vasco tomou gol naqueles minutos finais, naqueles acréscimos, quase acabando o primeiro tempo, né? E isso propiciou, né? Fez mais uma vez demonstrar que a equipe do Barbieri precisa ajustar essa situação, né? O Vasco está indo muito afoito e não conseguindo manter o resultado, né? E muitas vezes indo para o segundo tempo com essa situação, né, do gol tomado. Das outras vezes, né, principalmente contra o Atlético, o Vasco conseguiu segurar o resultado, contra o Palmeiras não, né? Conseguiu chegar ao empate, e agora contra o Bahia foi preponderante, né? O Bahia conseguiu voltar para o segundo tempo, manteve aquele bom domínio de jogo, aproveitando o nervosismo do Vasco e quase chegou lá, criando outras oportunidades. Senti também que quando o Vasco tenta propor o jogo e joga contra equipes mais fechadas, tem encontrado uma dificuldade muito grande, né? Contra o Atlético tentou ir para o ataque, o Vasco explorou aquele contra-ataque, as jogadas, conseguiu fazer o gol. Contra o Palmeiras também, que não é uma equipe que fica atrás, o Vasco se comportou bem. Agora contra o Bahia, o que jogou mais fechadinho assim, explorando os contra-ataques, indo de boa, o Vasco teve enorme dificuldade. E mesmo com a presença do Marlon Gomes, não deu resultado.
É preciso rever a situação aí, né? O Vasco vai enfrentar uma equipe como o Fluminense, uma equipe forte com um ataque muito fatal, né? Com o Cano e outros jogadores. E isso me preocupa porque o Vasco teve a semana inteirinha para treinar contra o Bahia, né? Corrigir as falhas do jogo passado, e o Bahia, que atuou agora no meio da semana pela Copa do Brasil contra o Volta Redonda, vinha de outros jogos cansados, futebol sendo muito criticado, e mesmo assim chegou ao Rio de Janeiro e conseguiu fazer o resultado. E o Vasco, na boa, treinando, não conseguiu criar uma situação favorável. Não é terra arrasada, ainda estamos no início do campeonato, mas fica aí um alerta, né? O Barbieri precisa criar mecanismos que façam o Vasco ser mais fatal nesses jogos que tem que propor o jogo. Talvez para esse jogo contra o Fluminense é bem provável que o Rodrigo, né, de repente, volte aí, até pela equipe do Fluminense, é uma equipe mais arrojada, com mais qualidade técnica do que a equipe do Bahia. Mas isso me desanimou bastante, né? O Vasco vinha numa crescente, teve uma queda, vão acontecer as oscilações, claro, isso eu não tenho dúvida, mas que é uma decepção, né? Em São Januário lotado, dever de casa, fazer os 3 pontos, conseguir chegar ali no G4, ficar nas cabeças e ter esse embate contra o Fluminense, de repente uma vitória, daria ainda mais confiança nessa caminhada, né? E o Vasco, infelizmente, conseguiu decepcionar o seu torcedor. E uma coisa que eu vinha falando desde antes de começar o Campeonato Brasileiro se confirmou no dia de hoje. O Vasco não tem um banco de reservas à altura para tentar, nessas situações que precisa reverter o jogo, né, usar essas peças. Ficou provado isso. Trocará Barral, Juan Cruz, Rodrigo, Orediano, enfim, não deu resultado, não mudou. Faz falta um banco de reservas à altura para o Vasco. Os times que têm elencos hoje em dia é que geralmente conseguem se manter, né, nas cabeças do campeonato. Isso não vale só para negócio de cartão amarelo, cartão de vermelho ou lesão, vale justamente para essas situações de mudança de jogo. O Vasco hoje não tem atletas que possam reverter essa situação num jogo como foi o de hoje, né, que o time começou a errar tudo no segundo tempo, foi desorganizado e com isso não conseguiu chegar ao resultado, reverter o resultado, né, chegar ao empate e de repente até virar, né. Mas agora eu quero ouvir você. Quem você acha que foi o principal culpado dessa derrota em casa, hein? Foi o Barbieri? Foi outro jogador? Enfim, opine aí, porque agora a gente vai precisar, né, corrigir bastante para chegar no próximo sábado contra o Fluminense e vencer. Tudo bem que o Vasco conseguiu aqueles pontos, né, aqueles 3 pontos contra o Atlético fora, meio que compensou essa derrota em casa, mas o Vasco vem de um empate, né, em casa contra o Palmeiras, deixando 2 pontos, embora tenha sido o Palmeiras. Então, mas hoje foram 3 pontos que não dá para perder, né? Mas comente aí, meus amigos, comente embaixo do vídeo que eu quero ouvir você. Bom, amanhã é terça-feira, em breve estou de volta com mais notícias do Vasco. Um grande abraço e até lá!